Bem-vindos ao nosso podcast DNA do Empreendedor. Hoje aqui, uma história que eu tenho certeza vai encantar todo mundo. Lembrando, se você está chegando pela primeira vez, aí o objetivo do DNA do Empreendedor é exatamente esse: entender o que levou a pessoa não só a empreender, mas ter um sucesso, conseguir ter êxito nesse desejo de muitas pessoas. Serve para você se encorajar, para você tirar lições, para você que está empreendendo também aprender com quem está tendo êxito. E o cara que vai falar hoje aqui, além de ser uma personalidade encantadora, algo que brota dele, essa parte comercial, essa parte de cativar as pessoas, vocês vão ver. Ele está tendo sucesso gigante, dá para dizer que tem uma das mais bonitas lojas de carro aqui da cidade de Lajeado. Começou do nada, chegou onde chegou por conta própria, o sucesso que ele tem foi regado pelo suor dele, trabalha muito, não poupa esforço. Dono da JC Primer, Júlio, seja bem-vindo, meu amigo. Dá um oi aí para a galera que está nos assistindo. Olá, galera, tudo bem? Com uma apresentação dessa, eu não preciso nem falar, né? Começamos bem, começamos bem. É uma honra estar aqui contigo, Rafa, Que DNA isso, do irmão. Empreendedor. Fiquei mega feliz com o convite e vamos participar, vamos contar um pouquinho da nossa história para ver se a gente motiva mais pessoas a seguir em frente. Vamos ver onde nós estamos. Atualmente, o Júlio tem uma loja lindíssima aqui na Avenida Benjamin Constant. Tá com quantos carros no pátio lá, Júlio? Aproximadamente 50 carros, Rafa, cabe na nossa loja. 50 carros. Nossa, botar um valor médio aí que tem alguns milhões naquele pátio lá já, né? Tem um capital investido. E a loja inaugurou faz pouco tempo, né? Sim, nós temos 3 meses de loja inaugurada. A loja já Antes dessa loja nova, a gente já tinha um ponto físico há 2 anos e meio e Uhum. sempre era o sonho fazer algo diferente. Então, por um ano a gente projetou, construiu nós mesmos, né? Ah, por algumas vezes funcionário foi pedreiro, É mesmo? Júlio foi arquiteto, né? Projetando, Ah! mas deu certo. Quando completou um ano, na semana seguinte a gente inaugurou a loja nova, então. Ai, que espetáculo. Mas a gente quer saber, então você se situa onde é que nós estamos hoje? E agora nós queremos saber onde tudo isso começou. Como é que foi a tua vida profissional, Júlio? Começou por onde, com que idade, cara? Bora lá então. Ô Rafa, tu sabe que datas é uma coisa que me marca. E eu comecei a vender carro. Meu primeiro dia foi na parte da tarde do dia 19 de março de 2014. Olha aí. Eu fiz uma entrevista de manhã e perguntaram se eu queria começar de tarde. E tu? Sem dúvida, eu Tô comecei. dentro. Era durante a semana e na mesma semana, no sábado, eu vendi o meu primeiro carro. Que idade tu tinha? 19 anos. 19 anos. Não tinha trabalhado antes. Com um carro, não. Não. Trabalhado já tinha, né? Mas não com carro, né? Começamos cedo. E tinha vontade de trabalhar com carro? Era um desejo, assim? Tu sabe, Rafa, que eu sempre gostei de carro. Então, o meu cunhado, que é praticamente o meu irmão, casado com a minha irmã, foi um cara que sempre gostou muito de carro. Hum. E eu acompanhava ele, encontro. Então, hoje eu tenho uma paixão do meu primeiro carro, que é o meu Gol GTI. Eu despertou junto com ele, porque quando o primeiro carro que eles tiveram juntos foi um Gol GL Bordeaux. Ah, E eu adorava andar com eles de carro. Então, ali que começou essa paixão por carros. Mas nunca tinha pensado em vender carro, né? Era algo que não passava pela cabeça, ainda mais com 19 anos, né? esse teu cunhado era o cara mais velho, assim, que meio que te motivava, que te servia de Isso, inspiração. isso, exatamente. Fernando ah, entrou na nossa família, casou com a minha irmã, e ele é um cara aficionado, apaixonado por carro. E isso me levou a criar essa paixão também, gostar, e enfim, todos esses anos aí no ramo, tenho que até agradecer ele por isso, né? Faz É. parte da história. E qual era a revenda que tu foi trabalhar? Foi numa revenda, né? Sim, hoje a loja não existe mais, mas na época, como eu sou natural de Teutônia, a Hum. loja era lá, Estrada Veículos. Nada a ver. E isso aí. Lá eu comecei então em março de 2014
E eu trabalhei nessa loja por 4 anos. Mas, logo na primeira semana, eu já descobri o que eu queria. Que era, durante toda a vida, vender carro. Porque eu consegui unir. Estar junto com pessoas, conversar, fazer muito contato. E estar junto com uma coisa que eu gostava muito, Que que era era os carros. carros. Então, uniu as coisas que eu realmente tinha comigo, que eu queria fazer. E tu acha que isso é uma receita de sucesso? Vale? Tem que fazer o que gosta, é por aí mesmo, tem que fazer o que tu é apaixonado. Ô, Rafa, dentro do meu ramo eu tenho a minha opinião. A Uhum. junção deu muito certo. Então, eu gosto de estar junto com pessoas, gosto de negociar, fazer contato, fazer visita e gosto de carro. Eu acho que é fundamental que tenha essa paixão, né? Não acho que não é sempre que a pessoa vai conseguir, né? Ah, eu Uhum. amo ah, determinado coisa e vou querer trabalhar com aquilo. E talvez não dê certo. No meu caso, foi perfeitamente, encaixou, e eu me descobri logo na primeira semana que eu sempre digo pro pessoal lá, né? Até quando vai vender carro? Até ser enterrado. Sem dúvida, até ser enterrado. E me conta, lá na estrada, tu começou já como vendedor? Exatamente, Rafa. Isso é uma das coisas, né? Eu lembro uma fala, ah, que o Marcos, então, né, um dos proprietários da loja, disse: Ô gurizão, tu é um cara esperto, né? Tu podia aprender a fazer avaliação comigo. Quando eu ouvi isso, e ele ia fazer uma avaliação de um carro, eu colava nele. Se o negócio era meu, se o negócio era de outro, eu colava nele. Então, logo depois de pouco tempo, mesmo os vendedores com 10, 12 anos de loja, era eu que fazia as avaliações, porque eu colava nele junto. As fotos da loja, quem fazia era eu. Então, Hum. eu vi o vendedor mais antigo fazendo as fotos com a câmera profissional na época, né? Eu pensei, cara, eu tenho que fazer isso aí. E ele adorou passar aquela função, porque ele já não estava mais na pegada. Então eu aprendi a tirar foto, aprendi a fazer anúncio, aprendi a fazer avaliação, já ajudava os colegas mais antigos desde o início. Sem dúvida, me deu uma experiência muito mais rápido, né? Uhum. Sem dúvida. Tu sempre foi um cara fácil de lidar, fácil de fazer amigos, assim, porque eu te conheço há bastante tempo, acredito que sim, né? Sempre foi teu, tanto que tu fala assim, o desejo de, gosto de conhecer pessoas, de fazer visita. Tu pensa que isso tu aprimorou durante o tempo, é uma parte essencial nos negócios? Rafa, sem dúvida a gente vai aprimorando, né? Então, eu vou fazendo de uma maneira, eu vejo que funciona melhor assim, tu vai aprimorando o teu lado pessoal, profissional, mas sem dúvidas tu vai saber melhor o ano, se foi em 2015 ou 16 que eu fiz a primeira vez o Vital, o Lorato. Uhum. Foi 15 ou É isso aí. 16. É. E o que que o treinamento também me ajudou? Vou fazer um merchan legal agora Isso pra ti. aí, isso aí. Essa é a parte mais importante do É. podcast aí, ó. Então, são coisas que eu uso até hoje e me ajudaram a fazer negócio, a fazer amizade e no dia a dia. A parte das perguntas é sensacional. A gente usa automático. Então, aumentou a minha rede de relacionamento, o meu networking. Como eu sempre fui um cara curioso, conheci uma pessoa que fabrica determinada Uhum. produto. Sacola de mercado. Quer saber tudo. Como ele faz? Por quanto ele vende? Quem é o cliente dele? Um cara muito curioso. Então, a ideia do treinamento, as táticas de conversação, perguntas, sempre estiveram comigo, me ajudaram. Eu faço até hoje, de vez em quando, uso de exemplo meus vendedores lá. Ó, por esse caminho é mais fácil. Quanto tempo tu ficou na estrada lá? Fiquei 4 anos. E aí, saiu de lá para fazer o quê? Eu saí de lá, primeiramente, com um sonho de morar em Florianópolis. Não. Sim, na verdade, Mas queria ser surfista também, não? eu nem cheguei a tentar surfar, né? Mas na cabeça era ideia. Vida idealizada, prancheta de É, surf. tu sabe que eu pedi demissão com 4 anos de empresa e primeiro eu queria morar no Rosa. Uhum. E No lugar aí, do surfista. quando eu cheguei no Rosa, bah, não tem condição de morar aqui. É legal vir aqui às vezes, mas não tem. Eu acabei indo visitando mais lugares e gostei muito de Florianópolis.
Mas eu fiquei só 3 meses lá e recebi uma proposta de trabalhar aqui em Lajeado na Fiat. Uhum. Então eu fiquei mais 2 anos aqui na Fiat trabalhando. Sentiu diferença, porque antes era uma revenda multimarcas e daqui a pouco tu foi trabalhar na algo mais nichado, que é vender Fiat. O que que acontece, Rafa? A experiência dos dois mundos foi muito construtiva para mim. Que a gente sai de uma loja de seminovo, que tem um número limitado de venda. E a gente vai para uma concessionária onde a escala é muito maior, a rotatividade é muito maior, o negócio tem que acontecer mais rápido, senão ele vai em outro lugar. Só a mudança de Teutônia para Lajeado já tem um impacto muito grande, Uhum. né? Mas o legal é que desde lá de trás eu consegui trazer os meus clientes da época de estrada, muitos deles acompanham até hoje a minha trajetória. Tenho muito orgulho disso, inclusive, de pessoas que compraram um carro comigo há 11 anos atrás e compram Uhum. um carro comigo até hoje. É de 2014 para 2025, 11 anos no ramo, 11 anos. Se os clientes continuam junto é porque tem valido a pena, né? com certeza. E, a, e hoje, o que que tu percebe no teu negócio que é ainda um diferencial, que faz a diferença, se comparar assim, inclusive com outras pessoas que vendem carro? Rafa, eu saí da concessionária em 2020 e eu sempre acreditei num trabalho diferente, tanto de comunicação como de marketing. E eu cheguei ao ponto de que as pessoas gostavam de comprar de mim, quando eu não tinha nem loja do Instagram, lá no início de 2020. Eles gostavam de comprar de mim, eu resolvia a documentação, eu resolvia o problema dela, que era um carro específico para tal função, esse é o meu uso. Uma pergunta que eu usei durante toda a minha vida: qual o teu uso? Quanto tu roda? Quem viaja contigo? Para conseguir ajudar a pessoa a direcionar num veículo específico. Uhum, ou seja, onde tu vai usar o carro? Então vamos ver que carro é o ideal. É uma E consultoria. isso aí. Mas como as pessoas vão saber que o meu trabalho é assim, que o meu trabalho é bom, se eu não conto para as pessoas? E aí eu pensei, eu vou abrir um Instagram, eu vou criar Tá. uma marca. E eu tinha essa ideia. E hoje ela até é minha comadre, eu estava lá em casa bem no início da pandemia, e ela me perguntou: "Tu já fez o teu Instagram?" Eu falei: "Ah, ainda não, eu tenho tudo do nome." "Mas o nome tu já tem. As pessoas te chamam de JC, vai ter que ser JC, não pode ser outro nome." Ali mesmo criei e comecei a alimentar, comecei a fazer um conteúdo, comecei a postar vídeo. Não era bom, né, Rafa? Como é hoje, né? É. Quando eu mostro, Até nisso a gente melhora, né? quando eu mostro para as pessoas como eram os vídeos de 4 anos atrás, rapaz do céu, a evolução é gigante. Claro que hoje a gente não trabalha sozinho, né? Tem Uhum. uma pessoa encarregada pelo marketing dentro da loja, faz um trabalho bem legal, importante, para que a gente entregue uma qualidade diferente, né? Por isso hoje a gente consegue vender para tantos lugares de longe também, né? O ramo do carro, ele teve muita profissionalização, né? Uma parte disso acho que tu pegou, mas para mim que sou um pouquinho mais velho, uns meses mais velho só, antigamente tinha uma associação ruim com o revendedor de carro, né? Picão, picão. E meio que se sentia assim, e tu ainda sente isso volta e meia no mercado, as pessoas são desconfiadas, tem assim um lado pejorativo aí, ou isso já foi vencido? Pô, Rafa, eu acho que eu te digo que o famoso picareta, cada vez ele vai diminuindo e vai perdendo o espaço dele no mercado. O que continua, mas já diminuiu muito, é o apelido. É. É o garagista, no picareta, né? Uhum. Então, acho que muitas pessoas ainda têm esse preconceito de como é dentro de uma loja de carro. Mas espera aí, não são todos iguais. Cada um faz o seu trabalho, né? Hoje tu vai comprar um pão, tu vai na padaria, cada um faz o tratamento, prepara o pão, atende de um jeito, a loja de carro é da mesma forma. Não tem como colocar todo mundo no mesmo saco. Perfeito. E quando tu saiu da Fiat, já foi para botar, então, para trabalhar por conta, vamos chamar assim, que tu não botou logo uma revenda, né? Sim. Quando eu saí da Fiat, na verdade, Rafa, não foi por vontade própria, né? Eu Uhum. vinha
eu vinha passando um momento bem difícil na minha vida e eu estava muito bem dentro da concessionária. Então, estava ganhando dinheiro, estava vendendo muito, e aí eu descontrolei em alguns pontos da minha vida e foi determinante para que eu saísse por vontade, na verdade, da concessionária e não minha. Teve um desequilíbrio. Desequilíbrio, sem dúvida, bem forte. E E por causa disso, hoje a JC existe, né? Uhum. Tá vendo? Tu conseguiu transformar de um limão bem amargo, bem azedo. Foi fácil essa virada de chave? Ô, Rafa, o meu problema Dá para dizer que chegou a estar no fundo do poço e se reergueu? com toda certeza, Rafa, o meu problema que vai me acompanhar por toda a minha vida é a dependência química, né? Eu era um usuário diário de cocaína, passei por mais de 2 anos ali tentando lutar e parar com isso, e cheguei sem dúvidas no fundo do poço e tentar de tudo. Internações, remédio, tratamento, nada funcionava. E quando eu tive essa virada de chave, que está muito próximo de completar 5 anos agora, em outubro, então já viu que eu guardo as datas, né? Aham. Dia 15/10/2020, desde lá eu estou limpo, então, né? Ah, completa 5 anos daqui a pouquinho. E sem dúvidas, essa virada de chave, para tu sair de um problema que é tão sério, tu chega no ponto e diz, porra, mas se eu sair disso, eu também posso fazer isso. Então eu comecei a acreditar em coisas maiores. Descobriu que tu tinha uma força maior que tu imaginava. Exatamente. Coragem para conseguir encarar situações que antes eu não era capaz de sentar nessa mesa para falar sobre isso. Irmão, primeiro quero te agradecer pelo nível de franqueza, né? Tá? Porque provavelmente tu vai acabar ajudando muita gente. Porque, embora eu sabia, eu também sei que tem um monte de gente que tem esse desafio e que às vezes está com dificuldade de acreditar que dá para dar a volta. Pessoas que muitas vezes começam numa brincadeira, começam ali para aliviar o estresse, quando vê se afundam. Ô, Rafa, e realmente começa assim, o que as pessoas não sabem é que existem seres que têm uma predisposição para isso acontecer. E infelizmente o Júlio foi mais um desses. Hum. Então tem aquele cara que faz o uso recreativo no final de semana, que não é correto, mas ele faz, ele não desenvolve o vício daquela substância. Mas tem as pessoas que têm uma facilidade em desenvolver o que então é chamado, e hoje tem até CID, tá? É considerado uma doença e ela não tem cura, que é a dependência química. Eu, Adicção, eles não falam adicção? exatamente, é um adicto, né? Então, Júlio, eu não sou mais usuário, né? Graças a Deus, que foi quem, sem dúvida, um pilar muito importante em quem eu confiei e pedi ajuda no momento mais difícil, e Deus conseguiu me dar caminhos extraordinários e me trazer até aqui. Ah, mas eu ainda sou um dependente químico enquanto eu estiver vivo, eu é estado de alerta, lugares que eu não frequento, não ingiro bebida de álcool, então todo um cuidado por toda a vida, mas sem dúvidas vale a pena. Que Tudo que legal. eu vivo hoje, Hum. ah, eu sou muito grato, Rafa, porque eu cheguei em momentos que eu achei que não ia dar. Pensou em desistir da vida. Pensei em desistir da vida, tentei algumas vezes, graças a Deus não deu certo. Eu acho que o velhinho lá de cima Gosta de ti. me ama demais, me ama demais, me ama demais. Me deu uma família linda. Hoje, sem dúvida, assim, a virada de chave lá atrás, ah, o trabalho serviu para mostrar que sim, eu valia de alguma coisa e eu podia ser reconhecido por ser um cara normal, que vendia carro e as coisas foram evoluindo. Isso me motivou lá atrás a sair do zero para algum lugar. Uma coisa que eu tenho que pensar aqui, e que para mim ficou notório, que embora teve esse momento, vamos dizer, uma fase mais difícil, né? Uma tempestade na tua vida que tu passou, em momento algum teve alguém falando assim, não, mas
me passou a perna, não, mas me deu um golpe, não, mas me vendeu uma bomba. Porque muitas vezes isso termina de afundar os caras que depois querem se erguer, né? Por causa de uma dependência, de um problema. E não é só a questão, né, da droga, que nem falou a cocaína. As pessoas hoje têm vários tipos de compulsão, para mim que trabalho com comportamento humano. Há poucos dias tinha um cara aí que ele perdeu 1,5 milhão, ele falou aqui, no jogo do Tigrinho. Ah, aí depois disso foi eu fazer, daí ele conseguiu abrir para a família. Passou de 2 milhões o rombo. Tudo bem que é um cara com muita grana, mas é um problema velado que um monte de gente tem. Compulsão por jogo, jogo online, jogo de aposta, outros e outras tantas compulsões, mas que rapidamente faz com que a pessoa acabe se corrompendo nos seus valores, porque vai um recurso financeiro ali, tira isso da onde? E o Júlio, mesmo passando por esse desafio, nunca teve ninguém, e olha que eu conheço gente, gente comum, nunca teve ninguém para questionar a honestidade dele. Então, assim, um ponto que me chamou muita atenção. Mesmo com um desafio gigante, que foi o que tu falou aí, essa superação, sempre conseguiu manter esse princípio de ser correto, de ser honesto, de fazer um negócio transparente. Eu quero te dar os parabéns por isso. Acho que conseguiu te reerguer tão alto assim, porque tinha isso como um dos pilares, né, irmão? Fez diferença, Rafa. E agora olhando para trás, eu lembro de logo depois que eu consegui ter uma vida normal, eu já tinha experiência e agora eu me tornei alguém normal. Com os Hum. olhos lá de 2021, eu já tive apoio de alguns amigos, ligação do tipo: Ô Júlio, eu tô com um tanto disponível, vamos comprar um carro para vender? E assim começou a compra e venda. Não foi com o meu dinheiro, foi com o dinheiro de outras pessoas. E elas confiaram em mim, em eu comprar o carro, colocar no nome, abrir o CNPJ, o dinheiro era todo movimentado e agora a gente vai parte do lucro, vamos fazer a divisão. Então, a confiança que as pessoas tinham em mim não se terminou com o meu problema, né? Teve uma fase que é difícil confiar num dependente químico, né? É, Demais, né? Realmente foi a fase da minha vida onde eu perdi tudo que eu já havia conquistado, né? Então, eu já tinha uma casa própria, eu já tinha 2 carros de compra e venda, mas isso eu acabei queimando, né? nas drogas. E isso aí, o pessoal costuma dizer picando, né? Uhum. Eu piquei. É exatamente isso, né? Mas graças a Deus o recomeço ele foi maravilhoso e eu tive a confiança das pessoas e amigões do peito estão comigo até hoje. A gente continua fazendo negócio junto e Conheço seguem comigo. alguns. Conquistou isso, cara. Valeu. Obrigado. Que é algo que tu transparece é bondade no coração, cara. De fato, assim. A gente nunca conseguiu sentir maldade, expertise, malandragem. E é por isso que as pessoas, logo que tu sinalizou que tu estava conseguindo vencer, elas correram para te impulsionar também. Dá para dizer que esse foi o momento mais difícil até hoje, né? Sem dúvida, Rafa, sem dúvida. E a família? Fez a diferença? Patroa também, né? Tu deu uma força? A patroa foi sensacional. E ela foi, na verdade, o divisor de águas, né? Porque quando a gente se conheceu, ela foi informada, né? Opa, eu sou dependente químico. E aí ela tomou um susto, né? Eu disse, mas eu não uso mais. E na verdade eu não fui verdadeiro, né? Eu Uhum. já, eu já tinha me internado 3 vezes, já estava um pouquinho melhor, porém Não estava sólido. não estava sólido e estava escondendo dela, né? E por mais que a gente acabou de falar sobre confiança, o dependente químico ele se torna um pouco manipulador, né? Durante um período de namoro, eu consegui manipular ela que eu não estava mais no uso. Inclusive, a gente foi morar junto. Caramba! É,
E só que daí junto eu só consegui esconder por 3 dias, né? Quando tá pertinho é mais difícil, né? E, e realmente, né? Ela percebeu no terceiro dia que eu não tava no famoso ditado popular, eu não tava sozinho, né? Sim. Então tava embriagado ali da minha droga de preferência na época e ela mandou fora de casa, né? E essa foi a virada de chave, cara. Essa foi a virada de chave. Por quê? Eu tive uma oportunidade junto com a pessoa que eu amava, né, de mudar de vida e eu não consegui. E aí ela disse: "Não, não, assim não serve pra mim", e me expulsou de casa, né? Eu tive que puxar uma rede de apoio, né, nesse momento. Foi onde eu me aproximei de Deus, saindo de casa, o que que eu vou fazer, né? E aí eu não sabia orar, mas do meu jeito eu orei, né? Jesus, eu botei fora a oportunidade agora da minha vida de mudar. Ela não me quer mais. O que que eu vou fazer? E eu não sei como, eu tive uma ideia. Eu fui pro all-in, tudo ou nada. Eu liguei para minha sogra, pedi para conversar com ela e a minha cunhada, e eu abri com elas A desafio que tu estava vivendo. é, eu sou dependente químico. Aí eu já estraguei o bolo no início, né? Sem planejamento. Com planejamento, essa parte tinha ficado pro final, né? Sou dependente químico, recaí, contei toda a história. E aí minha sogra disse pra mim: "Ah, Júlio, a minha esposa já tinha um filho, né? Meu enteado, o Arthur. Sai de perto deles. Eles não merecem isso." Eu disse pra ela: "Eles não merecem mesmo. Mas eu mereço mais uma chance. Se eu recair de novo em algum momento da minha vida, eu prometo me afastar deles e nunca mais vocês vão me ver. Me dá só uma chance." E aí ela se emocionou, minha cunhada se emocionou e me deram essa chance. E eu tô usando ela até hoje. Eu só tenho essa chance. Por que Por que isso isso ela te não. emociona tanto assim, irmão? Porque foi a partir daí, Rafa, que o jogo virou. Porque aí eu me aproximei de Deus, aí eu comecei a ter direcionamento. Então, hoje o nosso trabalho é tão focado em consignação, certo? Uhum. Lá em 2021, quando estava muito difícil, a pandemia, ao longo de 2021 foi melhorando o nosso mercado, mas logo no início estava muito difícil. E, e acabou que os carros que eu tinha, eu tive que usar para viver, porque esse era o meu trabalho, né? Eu estava iniciando o Instagram, uma loja online, eu buscava um carro em Teutônia, mostrar para alguém em Lajeado, e Uhum. enfim, estava nessa função. Mas eu tive muitos direcionamentos que eu uso hoje, né? O, a ideia de consignação, ela veio lá do início de 2021, né? Foi um direcionamento de Deus, porque eu não tinha mais carro. Eu sabia que eles iriam acabar, né? Sim. E ali surgiu algo que se tornou o grande diferencial, né? Pelo que eu percebo, que tu conseguiu fazer do agenciamento um negócio que até então era quase menosprezado muitas vezes pelas revendas, né? O que acontece, Rafa? A consignação, a maioria dos lojistas acha uma parte legal quando tu ainda não tem um estoque próprio, Aham. né? Para alavancar. Isso aí, é um início. E na verdade, a JC a gente usou do modo diferente. Ah, antes de começar a nossa obra dessa nossa sede própria, que a gente inaugurou há 3 meses, nós já havíamos, nós já tínhamos uma loja com estoque próprio, mas eu Hum. ainda tinha o consignado, nem cabia na loja. A gente chegou, me lembro bem, cabe 17 carros na loja, e nós chegamos quando antes de se mudar a 31 carros. Tinha carros na frente da casa dos vizinhos, e eu pedia: "Posso deixar esse carro aqui essa noite? Tu cuida pra mim?" "Pode, Júlio, pode sim." Ficava como se fosse estacionado um carro na rua e era um carro da loja de venda. Então, tinha tudo isso. E eu sabia que durante a obra eu ia vender os carros próprios Para botar na obra. para colocar na obra.
Então, o nosso capital, cada vez, durante um ano, ele Diminuindo. foi diminuindo, 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 diminuindo. E hoje a gente tem na loja quase 50 carros, a gente tem alguns próprios de novo já, mas 90% do estoque é todo ele consignado. A diferença, hoje a gente trabalha com uma consignação muito mais profissionalizada do que era lá atrás. Antes era, ô Rafa, quer vender teu carro? Deixa pra mim lá. E o Rafa deixava o carro lá pro Júlio vender. Hoje a gente tem profissionais que só fazem essa função na loja. Teu carro entra com um contrato. O carro com um contrato dentro da loja tem seguro. O que que vai dizer o contrato? Os direitos do cliente que está consignando, os deveres dele. Então, tudo funciona transparente para que a engrenagem gire de forma saudável, bom para o comprador, bom para o vendedor e bom para a loja. Vocês estão vendo que, pelo jeito, ele meio que reinventou a roda, né? Pegou algo que já existia no mercado e aprimorou, transformando isso num grande diferencial. Não? Bom, para nós entender esse diferencial, Júlio, hoje eu tenho um carro para vender, aí eu anuncio, como é o cara quer vender direto, né? Anuncia no Marketplace muitas vezes, né? Essas outras plataformas, anuncia muitas vezes até no próprio Insta particular, no Face. Qual é a vantagem em levar para a tua revenda e agenciar contigo? Ô, Rafa, a gente sempre usa aquele exemplo, né? Se tá com dor de dente, Vai no vai no dentista. dentista. Quer vender um carro, vai no lugar especializado que faz isso. A gente tem uma equipe, cada um é responsável pela sua área. A pessoa da consignação, ela só faz a busca dos carros, consigna, faz contrato e coloca no estoque. O vendedor, ele faz a venda. O lavador e o preparador deixam o carro pronto para venda. A documentação é feita pelo administrativo. Cada um tem a sua função. Primeiramente, nada vai sair de atrapalhado no meio do processo, porque o processo ele é claro, ele vai acontecer com o teu carro, assim como todos os outros que foram vendidos durante o mês. É, é batata. Mas a gente tem algo que é o que brilha o olho das pessoas, é a transparência de ter todo esse processo dentro de um contrato, a agilidade na venda, que é um fator determinante hoje. A gente atinge um público muito grande, não só através das redes sociais, mas através dos portais de anúncio. Então, é um conglomerado de opções que o cliente tem até nos achar. Portal na internet são mais de 10. Tráfego pago, tem a nossa carteira de cliente, tem a O visita à cliente que loja, vai deixar o carro para vender contigo, ele contribui, por exemplo, no investimento para anunciar o carro, ou tudo isso é por conta da loja? tudo por conta da loja. Tá brincando. Sim, o único custo que o cliente tem, se ele deixar o carro dele na JC, ele for vendido, custa R$ 390. É uma taxa administrativa. O valor da nossa comissão, eu vou trabalhar acima do valor que ele quer para ele. E a gente vai ajudar nessa parte de precificação do carro dele. Mas o cliente ele quer um preço, mas ele pode ganhar mais pelo carro dele. Se o carro dele tiver muita qualidade, o carro dele tem procedência, tem Hum, histórico de revisões, ou ele está anunciando o carro dele há 4 meses particular e não vende, porque está fora de preço. hum. E a gente ajuda ele a precificar o carro dele. E aí tem outras situações que facilitam o negócio, Rafa. Hoje, se aparecer alguém que quer dar um carro de maior valor, ele não vai conseguir voltar. Se tem alguém que quer dar um carro de menor valor que não é bom de comércio, ele não vai pegar. Como ele vai emitir nota fiscal para receber um consórcio? Ele não vai conseguir. Como ele vai ter cadastro em mais de 10 financeiras para facilitar o financiamento? Ele também não vai conseguir. E tudo isso eu faço. Quando ele me deixou o produto dele dentro da loja, eu estou de prontidão para fazer um negócio que vai aparecer. Mas ele tem que ser saudável, tanto para o cliente que está Uhum. consignando comigo, tanto para a loja. Se ele for saudável, ele vai acontecer. A negociação que a gente tem é muito flexível.
Isso a gente escuta dos clientes. A gente gosta de negociar e gosta de entregar os carros também, cara. Porque eu vou te dizer, Rafa, de tudo que a gente já falou, a gente não falou de uma coisa. Hum, O sonho do brasileiro é comprar um carro novo. isso faz parte dessa Faz cultura. parte a felicidade da família toda. A hora que pode entrar no carro de 7 lugares para sair junto, é incrível, né? É. Ele está tentando me vender um carro. Já tô. E realmente, pega um casal, foi morar sozinho e agora a gente vai comprar um carro. Aí ele compra o carro que eles quiseram, que eles queriam, né? Uhum. Pô, faz parte de um sonho. Daqui a 2, 3 anos eles querem trocar aquele carro. Vamos para um melhor, vamos para uma caminhonete. Deixa eu te dar um dado Fantástico. agora. Sabia que hoje a média no Brasil, as pessoas não ficam mais 2 anos com o carro? A média geral, Ah, é? trocam em menos de 2 anos o carro. Olha que interessante. Júlio, e se o cara, por exemplo, assim, né? Tu falou que tiveram amigos que investiram contigo. Se o cara hoje está olhando onde colocar o dinheiro, ele pode entrar em contato com vocês. Olha, eu tenho uma grana aqui para investir. Tem como nós fazer uma parceria, eu botar o dinheiro, vocês administrar isso na compra e venda de carros? Há essa possibilidade? Rafa, então, esse é um modelo muito praticado dentro do meu ramo, né? Ah, eu Uhum. vou comprar meia com a loja lá e a gente divide o lucro, faz. Mas o que acontece? Hoje eu posso te direcionar para alguns parceiros, ou posso, inclusive, entrou uma oportunidade, acabar te repassando, que não interessa para nós no momento, que tu vai preparar e vai consignar de novo comigo. Hoje o modelo de consignação, ele está respondendo tão bem, mas a gente tem muito suco para tirar dele ainda. Entendi. Tem muita coisa que pode ser melhorada, pode profissionalizar e tem um público muito grande para ser atingido dentro disso. Eu preciso montar um time que me entregue tudo aquilo que eu ainda quero tirar da loja. Uhum. Porque eu acho que esse modelo de consignação muda o jogo do comércio de carro. Hoje a gente recebe um carro consignado lá na loja com 8.000 quilômetros. O cliente vai comprar um novo lá na concessionária e a concessionária deu o que a gente chama de canelada, pagou muito abaixo. E tem vezes que eles dão na sola, que é mais abaixo ainda. Eu resolvo o problema desse cliente. Porque ele compra o novo e aí a fábrica diz: em 20 dias eu emplaco, eu te entrego esse carro. Porém, a tabela FIPE do carro é 170, ele recebe 130 na concessionária e não se apavora. Eles recebem pouco mesmo na troca de alguns veículos. Mas o carro dele é extremamente novo. E aí ele deixa lá na JC para vender, eu vendo para ele, eu recebo a troca, eu faço financiamento, ele recebe à vista o carro. Ele ganhou muito mais o carro da troca e lá no zero ele conseguiu negociar e comprar muito bem sem troca. Sim, porque daí é outra E conversa. aí tu me entende que eu ainda tenho um público grande para atingir e mostrar como é essa consignação profissionalizada? Perfeito. Qual é a média? Dá para botar uma média? Se eu deixo o meu carro lá, ele está dentro dessas. Claro, tu dá uma previsão conforme o modelo, né? Assim, dito que tu consegue. Mas se fosse para botar uma média, quanto tempo para vender um carro? O Rafa, eu vou te responder a pergunta, né? Mas eu vou te dar exemplos. A gente tem então um clientão nosso deixou um carro e vendeu em 24 horas. Hum. Às vezes a gente posta lá no Instagram, eu preciso desse modelo. Eu já tenho o carro vendido, eu só tô precisando daquele carro. Então, às vezes tu traz o teu carro, a gente precisava de um Golf semana passada, e nós vendemos para São Paulo. Eu preciso de um Golf nessas especificações. O rapaz chamou, eu tenho o carro. Vendemos o carro nunca entrou na loja. Alguém da loja foi, fez a avaliação, fez a videochamada com o cliente, fechou o carro e seguiu dessa forma. Mas, se eu dizer que todo mundo vai vender em 24 horas, eu estava te mentindo. Uhum. Então, o carro ele vai depender de algumas questões para a venda acontecer com mais agilidade. Quilometragem é uma delas, precificação, né? E se o carro tem algum detalhe de estética, é importante que a gente tenha um carro bonito, que a gente não perca a venda nele.
Mas hoje a média geral da loja está em torno de 17 dias. É uma boa média. Uma boa média. A nossa rotatividade é muito boa. Sabe que eu dou aula numa cidade aqui próxima, daí eu passo, tem, acho que é uma associação talvez das revendas, ou um negócio, talvez uma pessoa, mas tá a placa bem grande lá, vendemos seu carro em 48 horas. Ah, aí eu passo na frente, e eu passo 2 vezes por semana, em média, na frente. E eu olho aqueles modelos lá. E no outro dia, quando eu passo de novo, tá os mesmos modelos. Eu digo, mas não deu 40, né? E na outra semana, os mesmos modelos. Eu digo, cara, a promessa tá muito distante, né? É, 48 horas. cara, o que que acontece? Rafa, quando eu colocar uma placa que eu vendo em 48 horas, eu tenho que vender o carro em 2 dias. É, Mas eu não estou te dizendo por quanto, né? é. Mas, Então eu posso colocar uma placa que eu vendo o carro em 15 minutos. É fácil, verdade. né? Tu vai chegar com a tua Hilux lá, eu vou te ofertar 50% tabela FIP. Em 10 minutos a gente negocia. Vai dar um Nem negócio, isso. né? Então, tu tem que estar preparado para isso também, né? Perfeito. Então, essa promessa de 2 dias, ela é bem puxada, tá? E pode acontecer em 1 hora, sem problema. Mas a pessoa, quando tu precisa do dinheiro para 1 hora, tá disposto a entregar o teu bem por um valor mais abaixo e alguém que só tem 1 hora para pensar também vai fazer uma proposta abaixo porque não conseguiu olhar muito bem o produto, não sabe como é que é o mercado. Então, são as questões, né? Eu realmente acho que tu tá revolucionando, tá? Porque tu tá dando uma saída muito inteligente para quem quer vender o carro. E uma saída de parceria, né? E tu sabe, as pessoas dizem assim, ô Rafa, tá, mas eu não vou levar teu meu carro aí para vender, porque eu já consignei em outra loja. E o meu carro eles colocavam lá no fundo e não anunciavam o meu carro. E aí a nossa saída é batata, tá? Por que que eu não vou vender o teu carro, que é consignado, se os nossos carros mais de 90% é consignado? É tudo consignado. É. Então, eu não vou te prometer que eu vendo em X dias. O que a gente vai te prometer é muito trabalho. A gente vai se esforçar para vender o teu carro. Mas não vou deixar de tentar vender teu carro para vender outro, né? Porque o consignado, a sensação que eu tinha, né? Não entendo muito do mercado, mas era que o dono da revenda só oferecia se ele ia perder o brick, não te tentou todo o restante. Não tem esse aqui se tu quer, porque a margem dele era menor. Tu não, né? O teu negócio é o consignado. É o consignado. E aí eu vou te dizer uma coisa. Se eu quero vender o meu carro, vou procurar uma loja especialista nisso, que faz a consignação, onde a maioria dos carros, ou grande parte, é consignado. Então, o nosso trabalho ele ajuda muitas pessoas, né? Tu conhece alguém mais que trabalha assim com uma política tão direcionada para consignado por aí? Sim, com certeza. Tem pessoas que. Hoje já tem até cursos disso, tá, Rafa? A gente fez um curso, porque o que que acontece? No meio da obra eu chamei a patroa para conversar e disse: Olha, eu vou ficar sem nenhum carro. A gente tinha 17 carros próprios quando começamos a obra. E o último carro eu preciso queimar ele para fazer um curso com alguém para me profissionalizar nisso aí, né? Então, o último eu vou ter que investir mesmo. E aí eu saí, a gente foi para São Paulo, fez um treinamento, fizemos uma mentoria de 6 meses para entender, porque tem outras pessoas fora do nosso estado que trabalham com estoque de 100% consignado. E aí eu fui conhecer o Daniel Ribeiro, da DSC Multimarcas de Curitiba. Ele deu um treinamento em São Paulo, a gente participou do treinamento, conseguiu entender qual era o jogo dele e a gente conseguiu usar as coisas boas que eu conseguia jogar dentro do meu negócio, da nossa loja, para a gente usar aprimorado para nossa região. Porque afinal de contas, o que funciona às vezes em Caxias, em Porto Alegre, funciona diferente aqui em Lajeado. Imagina em São Paulo e Curitiba. Sim. Então a gente aprimorou para a gente Adaptou aqui. à nossa realidade. Exatamente. Túlio, quantas pessoas tu tem hoje lá? Tu tem uma equipe comercial, tem uma equipe de captação, tu falou aí do teu processo, tu tem o cara que cuida da estética, que limpa, tu tem
Uma boa equipe, Nós somos uma equipe de 10 pessoas na loja hoje, levando em conta que faz 3 meses que inaugurou. 3 meses. A gente saiu da loja antiga, a gente tinha 4 pessoas trabalhando e a gente partiu para uma equipe de 10. Filosofia de negócio. O que que tu diria para quem quer empreender, para quem quer ir para frente? O que tu entende que são as suas marcas? Assim, vai, eu com a equipe eu lidero assim, a minha filosofia de trabalho é essa. Para quem quer e está se inspirando em ti, como é que a pessoa pega a tua essência? Eu acho que o pontapé inicial, Rafa, é fazer aquilo que brilha o olho, né? Uhum. Paixão, Isso tem aí. que gostar. Mas, como a gente falou lá no início, vai ter que ver se tem fundamento isso, se é isso mesmo que tu gosta e se é rentável para ti ao ponto de tu viver uma vida boa com a tua família, enfim. Mas brilhar o olho. E eu Sim, não eu. falo só de ter paixão, mas eu falo de acreditar, colocar energia, saber que é aquilo que quer. Tá me entendendo? Uhum. É sobre fazer até dar certo. Muitas vezes o empreendedor, aquele que explode, ele não é o cara mais inteligente, ele não é o cara que mais tem, nasceu com o dom, ele é o cabeça dura, que apanhou e continuou, apanhou e continuou. E às vezes até, no nosso caso, a pessoa, pô, mas o rapaz lá abriu a loja, né, 2 anos, construiu essa loja legal e tal. Não, meu amigo, eu tô há 11 anos fazendo a mesma coisa. Há 11 anos eu vendo carro. Não é há 2 anos atrás. Eu sou gestor há 2 anos. Mas há 11 anos eu vendo carro. Eu vendo carro até hoje, Rafa. Dá para sentir o brilho, sentir, perceber o brilho quando tu fala disso, cara. É encantador. A venda de carro hoje me dá a condição de trazer para casa o que a minha família gosta de comer, de andar num carro legal, de poder viajar. A condição que eu tenho veio da venda de carro. Como é que eu não vou acreditar? Tenho orgulho da profissão. Que legal. E com a equipe? Eu percebo que a tua equipe tem um carinho, uma devoção assim a ti. Eles realmente se sentem acolhidos, eles realmente valorizam, né? Como é que tu lida com as pessoas? Como é que tu ensina? Como é que tu organiza essas 10 pessoas lá? O Rafa, ah, muitas vezes até eu sou criticado pelo meu modelo Gestão de gestão, pelo modo de que eu trato as pessoas. pessoas. Mas eu não tenho nenhum funcionário que um dia eu dei um esporro nele. É conversando, é entendendo. Claro que o erro ele tem um limite, né? Sim, Errei a mesma coisa. Peraí, tem algo errado. Mas essa conversa e expressar as coisas. Hoje, dentro da loja, a, a consignadora, o vendedor, o administrativo, todos eles sabem quando o carro entra, quanto eu preciso colocar de comissão, de margem naquele carro. Eles sabem por quanto a gente vai anunciar, eles sabem por quanto é a margem mínima para fazer o negócio. É uma gestão compartilhada. Eles sabem quanto precisa para pagar a conta. ou seja, eles também não têm aquela sensação que muitas vezes tem, ah, eu tô aqui para enriquecer fulano. Não, é um jogo transparente, ele vê os números, vê a realidade e ele entende que todo mundo precisa ganhar, inclusive o dono do carro. Exatamente. Tem essa. Então, é a visão de dono. Eu sempre pensei que quando eu tivesse um time, eu queria que ele tivesse visão de dono. E talvez não são todos que estão no ponto de ter essa visão 360 do dono da loja. Mas a gente está fazendo esse plantio para que todos entendam de que se aquele negócio foi melhor, ele foi para cobrir aquele outro que não foi tão bom, porque no final da conta tem que ser X e a gente tem que para chegar até lá. Muito, muito bom. Que conversa maravilhosa. Você que está pensando em amanhã ou depois vender seu carro antes de perder valor aí em negociações ruins, deixa 20, 30 dias lá. Quem sabe vai fazer a diferença no teu bolso, tá? É verdade, a gente vem tendo algumas coisas. Eu já vendi
Já veio carro consignado de fora do estado. Já vendi carro sem a pessoa ver para fora do estado. Essa semana a gente encaminhou 2 de guincho, o cliente pagou o total sem ver o carro. Então, começa por aí a confiança, Rafa, que a gente tá conseguindo implantar tanto nas redes sociais, nos negócios. E aí fica o convite para todos que seguem a Vital e o Vitalcast, pode contar com a JC Prime. A gente está aí para fazer junto um trabalho bacana. E o Instagram é JC Primer, né? JC Prime _RS. RS, Rio Grande do Sul. Gaúcho com muito orgulho, né? É. Sabia que o Rio Grande do Sul foi eleito o melhor lugar para se viver? Uma pesquisa seríssima feita com os próprios gaúchos. Não, e a gente é reconhecido onde a gente vai, né? É. O gaúcho, ele pode tomar o chimarrão uma vez só por semana em casa, mas se ele sai do Ele leva a estado, cuia. ele leva embaixo do braço Ele leva junto. para mostrar. É orgulho. Júlio, não podia ser diferente. Foi uma conversa encantadora. Todo mundo que nos assistiu até agora conseguiu perceber a tua franqueza, a tua transparência, ao falar da tua vida, dos teus próprios desafios pessoal, inclusive serviu assim como uma lição gigante de superação. Mas dá para sentir o tempo todo essa transparência, essa honestidade, e eu estou para te dizer que esse é um dos teus principais segredos do teu sucesso. As pessoas sentem que é um negócio transparente, verdadeiro, que vai ter um ganha-ganha, que tem que ser bom para todo mundo, senão fica sem graça para alguém e aí a brincadeira não é legal, tá? E é por isso, cara, que as pessoas que te conhecem têm um carinho tão grande, é por isso que a tua equipe tem uma dedicação tão grande. Te desejo cada vez mais sucesso, irmão. Muito, muito obrigado por ter aceitado esse convite. Quer deixar um tchau para a turma aí? Ô, Rafa, eu fico até emocionado, porque essas palavras, elas batem aqui na porta do coração e a gente ainda não chegou onde a gente quer chegar, que é muito, muito mais além, mas a gente tem gratidão, sabe? Tem ideia de onde saímos, onde estamos e o que podemos fazer, mas que sem as pessoas a gente não vai chegar lá. Sem o apoio de casa, sem o apoio da família, da esposa, do filho, dos colaboradores. O Júlio não faz nada sozinho, né? É, O Rafa também não faz nada não. sozinho. A gente depende de pessoas e a gente está sempre procurando pessoas para integrar esse nosso time. E graças a Deus eu sou grato pelo time que eu tenho, pelas pessoas que toparam, até um certo de loucura, né? Uhum. De colar junto, trabalhar, acreditar no sonho e fazer acontecer. E muito obrigado pelo convite, muito obrigado pelas palavras e vamos pra cima, tamo junto. Eita, nós, matou a pau, hein?